Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O professor Edmundo Medeiros falando sobre a retomada de pagamento dos débitos do Simples Nacional e parcelamento das dívidas. O professor de Economia do INSPER, Roberto Dumas, fazendo uma análise do atual cenário econômico. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, Paulo Caires. Fique conosco. Bom, pessoal, nós acabamos de receber as notícias sobre o crescimento do Produto Interno Bruto. Foi, obviamente, já comentaram aqui, foi além do esperado, foi melhor do que esperado, crescemos 1,2%, mas eu acho que nesse ponto é sempre aquela coisa que o Brasil parece, por enquanto, que está numa trajetória, ou seja, o navio está indo em direção reta. Só que essa direção reta nós vamos ter que afunilar, que teremos um cenário bastante desafiador daqui para frente. E eu vou citar quais são. Não quer dizer que nós sejamos pessimistas, mas quer dizer que todo plano de negócio deve levar em consideração não apenas as coisas boas, mas também aquilo que eventualmente pode prejudicar um otimismo ou um otimismo exacerbado. Por exemplo, primeira coisa. Nós estamos vivendo uma crise hídrica no país agora. O que a gente quer dizer crise hídrica? Nós não estamos falando de chuva em cima de hortaliça, nós estamos falando uma probabilidade de um apagão. Aí você fala, mas qual tipo de apagão? Um apagão semelhante a 2001? Não, muito provavelmente não. Por quê? Porque de 2001 até agora, nós fizemos bastante investimentos em transmissoras, linhas de transmissão, termoelétrica emergencial. Então a probabilidade de você ter que apagar a luz, as empresas terem que cortar o consumo, é praticamente zero. Porém, não quer dizer que nós não possamos ter o que a gente chama apagão branco. O que é o apagão branco? Dado que o nosso nível do reservatório, principalmente do Sudeste e do Centro-Oeste, que representa 70% da nossa geração de energia, bateu 32% da capacidade, nós estimamos, quer dizer, nós não, né? A ONS, Operadora Nacional do Sistema, estima que se chegar em novembro, lá em meados de novembro, com uma capacidade de 19%, a probabilidade de termos que despachar termoelétricas caríssimas é muito alta. O que eu quero dizer muito alto? Eu quero dizer R$1.000 o megawatt-hora. E aí a bandeira vermelha vai vir para ficar completamente. Mas aonde que está o apagão branco? O apagão branco está no sentido de que, se a empresa perceber que não está valendo a pena ele ligar os fornos ou ligar a produção industrial, tendo que pagar tudo isso de energia, teremos um choque de oferta exatamente como tivemos em 2001. Agora, se eu tenho um choque de oferta em 2001, ou como tivemos em 2001, ou seja, a oferta vai ser menor. No momento onde o distanciamento social vai diminuir, graças a Deus, com o ritmo da vacinação, a inflação vai aumentar mais ainda do que já está aumentando. Estamos falando do IPCA. O IPCA, por exemplo, já está quase batendo 7%. E isso pode acabar prejudicando um pouco a dinâmica da economia. Em que maneira pode prejudicar a dinâmica da economia? Além de nós levarmos em consideração a possibilidade desse apagão branco,
Há de se levar em consideração também o aumento do preço de commodity, que está batendo no IGPM, que está respingando no IPCA e que, portanto, aquela nossa projeção de que a Selic iria subir para 5,5% em dezembro e 6,5% no ano que vem, provavelmente não vale mais. É bem provável que a Selic já bata 6% agora em dezembro e já deva ir para o caminho dos 7%. O que a gente quer dizer com isso? Estamos bem, o navio está indo de vento em popa, mas esses desafios que a gente chama crise hídrica, aumento da taxa de juros, e não vamos esquecer, ano que vem, eleições. Sempre em período de eleição, a turbulência, a volatilidade dos mercados e a vontade de investir sem saber quem vai ser o novo presidente fica um pouquinho mais comprometida. De novo, ninguém está falando um cenário apocalíptico. Estamos bem, mas é sempre bom levantar os pontos de atenção. Eu acho que é esse o recado que eu gostaria de dar para vocês. O Congresso Nacional discute a aprovação de um novo refis, que, inclusive, poderia incluir empresas optantes pelo Simples Nacional. Um dos projetos em análise propõe o que seria chamado de HELP, renegociação extraordinária de longo prazo, que possibilitaria descontos de até 60% dos juros e multas relativos às dívidas das micro e pequenas empresas. Enquanto o debate no Congresso ocorre, no entanto, deve-se lembrar que o pagamento dos tributos devidos por micro e pequenas empresas será retomado. Segundo o calendário da Resolução 158 de 2021, do Comitê Gestor do Simples Nacional, que meses atrás postergou os vencimentos dos valores devidos nos meses de abril a junho, o pagamento será em breve retomado. Pelo calendário estabelecido na citada resolução, o valor vencido em abril deste ano deve ser pago em até 2 parcelas, seria 50% cada uma, nos meses de julho e agosto, sempre no dia 20 de cada vez. O valor vencido em maio, por sua vez, deverá ser pago em setembro e outubro, novamente nos dias 20 desses meses, e, finalmente, o débito de junho deverá ser liquidado em novembro e dezembro. Desde que sejam pagos no vencimento, os débitos prorrogados não sofrerão acréscimo de multa e juros. Independentemente dos desdobramentos relacionados à discussão no Congresso Nacional sobre o novo refis, empresas que estejam em situação irregular pela existência de pendências relacionadas ao Simples podem, a qualquer momento, buscar o parcelamento da dívida fiscal em até 60 meses, podendo a parcela ter o valor mínimo de até R$ 300. Esta é uma previsão da lei complementar que regula o Simples Nacional e que independe de qualquer decisão do Congresso Nacional relacionada ao novo refis, inclusive se incluir ou não empresas optantes pelo Simples Nacional. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Paulo Caires, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT. Nós já ouvimos no nosso programa as mais variadas tendências, empresários, economistas, enfim, um leque de profissionais. E agora chegou a hora de ouvirmos o que os trabalhadores estão pensando, qual a tendência e o movimento. É um prazer tê-lo conosco, Paulo Caires, mais conhecido como Paulão. Cury, o prazer é meu estar aqui com você para dialogar aí com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, né, e falar da importância desse momento para o nosso país. Na sua avaliação, qual é o quadro hoje do Brasil para a gente entrar nos vários subitens do momento?
Bom, eu sempre começo toda a entrevista que eu faço hoje me solidarizando com as mais de 460 mil vítimas do Covid. E eu faço isso pensando que nós podíamos não ter esse quadro se o governo tivesse simplesmente feito um gesto que é o normal de qualquer governo quando você tem uma pandemia, comprado a vacina. Os estudos mostram que se estivéssemos com a vacina, desses mortos, a cada 3 mortes que teríamos, 2 não teriam morrido, né? Então, para mim, o momento é muito triste do ponto de vista de um país nosso que vinha numa pujança e teve um retrocesso. Você pode ter retrocessos econômicos, industriais, mas quando você tem na vida, aí é muito dolorido, né? Porque nós estamos falando de famílias, de 460 mil famílias que teve seus entes queridos vitimados. Não basta a dor da perda, da morte, você tem a dor de não poder sequer se despedir. Então a gente tem que pensar nisso com muito carinho. E nada substitui a vida. Exatamente. Bom, claro que todos nós nos solidarizamos com as vidas perdidas, a pandemia, etc. Na sua avaliação, o que seria importante? Qual a visão hoje da Confederação Nacional dos Metalúrgicos? No passado era um conflito capital-trabalho. Hoje me parece que esse cenário mudou. Hoje me parece que existe um trabalho de preservação de empresas e de empregos. Isso é verdade? Sim, o movimento sindical ele tem um crescimento. A luta é inerente ao movimento sindical na defesa da classe trabalhadora, na defesa dos seus direitos. Mas isso não impede que você lute e defenda também as nossas empresas. Defender a empresa, não tem nada de errado nisso na luta do movimento sindical. Agora, é óbvio que você dialoga com empresários. Tem empresários e empresários, assim como vai ter em todo lugar do mundo, né? Então, o que nós temos trabalhado? Propostas para que se fortaleça a indústria, para que não se tenha pessoas que estão lá no IPEA, que tem que pensar políticas públicas para favorecer a indústria e diz que não é importante ter indústria no nosso país. Então nós não vamos dialogar com a pessoa dessa, nós vamos dialogar com os empresários que querem fortalecer a sua indústria, que querem proteção, que querem ter acesso ao crédito. Então é isso que nós estamos fazendo hoje. Eu falo que isso é vital porque em países de primeiro mundo você vai observar que o investimento na indústria ele é gigantesco. E o investimento na indústria, ele gera empregos de qualidade, empregos bem remunerados, né, que detêm tecnologia, que detêm conhecimento. E é isso que nós queremos para o nosso país, e é isso que nós queremos para a indústria nacional. Todos os países desenvolvidos, haja vista a Alemanha, o modelo de desenvolvimento deles se baseou na indústria e é hoje uma das potências mundiais que hoje existem no mundo afora. É este modelo que nós estamos buscando, fortalecimento da indústria, sem que haja prejuízo a outras áreas? Quando você fala nós, eu diria que é muito amplo. Nós, Brasil. Nós, Brasil. Mas esse governo não busca isso, ele já demonstrou claramente isso. Mas nós, trabalhadores e a parte séria do empresariado brasileiro, e isso eu incluo você, está buscando isso, que é dialogar. Nós temos construído um plano, nós criamos um instituto chamado TID Brasil, nós criamos o Industrial Brasil, Industrial, TID, Trabalho, Indústria e Desenvolvimento. Sempre, o que tem a ver? Trabalhador está discutindo indústria. Tudo. Porque fortalecer a indústria, criar programas que fortaleçam a nossa indústria, gera emprego. Isso é fundamental. E aí você dialoga com várias indústrias, eu posso estar avançando aqui na resposta, mas várias indústrias que poderiam ser potencializadas aqui no Brasil. Vou falar uma delas, que nós estamos vivendo hoje, que é a questão da indústria farmacêutica, que foi abandonada. Hoje, por exemplo, nós não temos sequer tecnologias para fazer máscaras. Isso é um absurdo, a gente enriquece o polipropileno aqui para fazer aquela máscara N95, que é enriquecido nos Estados Unidos, e é feito em Singapura, e nós vamos importar essa máscara. Isso você poderia fazer aqui. O que dizer dos respiradores que nós importamos? E por que é importante construir aqui no nosso país? É uma questão até de soberania. O estado do Pará, o governador comprou na época 240 respiradores. Quando chegou lá, teve vítimas da Covid que morreu, porque não conseguia ligar
Não tinha o contato certo para fazer a ligação, entendeu? Se fosse feito aqui no Brasil, já saía pronto, já chegava lá, já estaria ligado, o custo é reduzido. E o mais importante, você fortalece a indústria, você fortalece a mão de obra, você qualifica essa mão de obra, você renumera melhor essa mão de obra. Então é isso que nós buscamos quando nós criamos instituições que pensam, por exemplo, eu posso te enviar depois uma proposta para a indústria chamada Indústrias 10+. Não é só mais 10, que é só a indústria pensada no governo, nos 4 anos. Sim. É 10+, é para sempre, é plena. Sim. É de Estado, uma política de Estado. Sim. Por fortalecimento da nossa indústria e, logicamente, que a classe trabalhadora se fortalece com isso, principalmente no ramo da indústria, porque a indústria é responsável por toda a geração de emprego. Você não vai ter um serviço público forte, você não vai ter o comércio forte sem indústria. O exemplo é a Bahia. A Bahia, Camaçari, ali aquela região, o Estado vai perder 2 bi lá por ano, de arrecadação, ou mais. O PIB caiu lá 2%, por conta de uma única fábrica, que deixou de gerar lá, só naquela região da Bahia, 100 mil postos de trabalho, entendeu? Porque você, ao deixar uma empresa fechar, você leva junto várias empresas menores. A cadeia produtiva os fornecedores diretos e indiretos. Exatamente. Então, na nossa visão, é correto, sim, pensar o fortalecimento das indústrias pelo que ela produz, pelo que ela gera. Porque sem empresa não existe emprego. Exato. E sem emprego não existe empresa. Quer dizer, os dois têm que conviver harmonicamente na busca do desenvolvimento, que depende de políticas macroeconômicas. Perfeito. Depende de políticas de Estado e de governo. É isso? É isso. E a política macroeconômica, ela não passa só, que é importante, primeiro, o Brasil, por exemplo, se eu falar do setor automotivo, você tem mercado. Você tem 60% de mercado de automóvel aqui no Brasil ainda. Mas só ter mercado não materializa a venda do carro. É preciso você ter dinheiro, é preciso ter renda para comprar. Às vezes o camarada está com fome, está cheio de comida no mercado, mas se ele tiver com o bolso vazio, ele não consegue comprar. Então você precisa ter renda. Então tem que gerar renda, distribuição de renda para os trabalhadores. Agora o seguinte, não só isso. A contrapartida dos empresários é investimento. A Alemanha, que você citou aqui, tem que olhar quanto de investimento ele faz na indústria, nas novas tecnologias. O percentual de investimento é muito importante. Ele não pode só pensar em produzir conforme o momento, né? Eu diria assim, um empresário de oportunidade só. Não, ele tem que ser permanente, tem que ser perene. Não um empresário de ocasião. Tem essa onda aqui, eu vou. Não, é um investimento perene, tem que investir sempre. Colocar que a renda real dele vem da empresa, não é de aplicar em bolsa. Eu não sou contra aplicar, mas não pode ser o evento maior dele, senão ele vira rentista. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Governo do Biden, que está fazendo investimentos, dinheiro direto para os trabalhadores, para as empresas, enfim, injetando muito dinheiro na economia para fazê-la girar. Qual a sua avaliação desse quadro? Bom, isso que ele está fazendo, o Biden, ele reforça o que eu acabei de dizer. Você tem que colocar dinheiro na economia para fazê-la girar. E o Estado tem esse papel, ele tem esse papel indutor de fazer essa movimentação, de colocar dinheiro na mão do povo. Porque eu ouvi um ditado, não sei se é verdadeiro, talvez você não goste, mas o trabalhador, ele gasta tudo que ganha. Então você bota na mão dele e ele vai lá e gasta. E o empresário ganha tudo que gasta, né? Eles falam isso. Aí é o seguinte, o que ele faz lá? Além dele fazer isso, o que é importante registrar é que ele está recuperando e desconstruindo o que foi construído pelo Trump, que destruiu a economia americana em todos os sentidos, inclusive no sentido aí homofóbico, racista, né, machista. Tem que colocar isso também, isso é importante, claro. Porque é do que nós somos formados, é dessa população, que não pode ter um tipo de governo com esse nível de ataque a populações em geral. Então ele está desconstruindo isso, e um fator importante também que ele está fazendo é chamar o movimento sindical. Ele já se reuniu com o presidente do UAW, que é o Sindicato das Montadoras, sim, dialogou da importância do fortalecimento dos sindicatos, porque sindicatos fortes não significa destruir as empresas, muito pelo contrário. Onde você tem sindicatos sérios,
fortes e trabalhadores conscientes, quando sua empresa corre risco, você consegue dialogar com esse trabalhador, você consegue mostrar a importância dessa indústria para ele, para que ele continue sobrevivendo. Se você não tem, vai ser aquilo que você falou, eterno conflito pelo conflito. E não é isso que nós vamos constituir. Então, essa política dele, na minha opinião, é o que vai ter que ser feito nesse país, porque isso aqui está indo para o atraso devido a esse governo que está colocado. Aí pode achar, mas você está vendo aí um crescimento da economia? Não está crescendo para valer. A economia só cresce, você só pode valorizar o crescimento de uma economia quando a peça principal dessa economia, que somos nós, os trabalhadores, os seres humanos, está incluído nela. Quando você tem mais de 14 milhões e meio de desempregados, quando você volta a ver aqueles cartazes nos faróis, estou com fome, me ajude, é porque não está legal. Então esse crescimento não nos interessa. O crescimento que nos interessa é distribuição, é comida para todos e todas. E como nós estamos hoje no momento de pandemia, um lema que nós criamos agora, uma frase, vacina no braço e comida no prato. É esse o caminho. E insisto, se tivéssemos vacinado todo o nosso povo, a economia também não estava sofrendo tanto. Porque a economia, ela vai se recuperar, com certeza, em algum momento. Mas a vida, que eu já falei aqui, das mais de 460 mil, não volta. Infelizmente não volta. Então por isso que eu tenho sempre que estar aqui valorizando a vida. Porque a vida, Cury, você sabe muito bem disso, e à medida que a gente se aproxima, quanto mais a gente anda, mas a gente percebe que ela é muito valiosa e nós não queremos perdê-la. E que perdemos tantos amigos e conhecidos tantos irmãos nessa jornada, e as dores de cada família que presenciamos de perto. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu ponto de tristeza em função da pandemia ou doença, etc. Mas a morte não é desejada por ninguém, e nós achamos que a vida é o essencial. Para a gente fazer a última pergunta, que nós estamos chegando aí no final do nosso tempo, na sua avaliação, o que seria necessário para que voltássemos a ter o crescimento econômico com geração de empregos, com geração de novos postos de trabalho? Na minha opinião, primeiro seria repactuar a questão da reforma trabalhista, que foi vendida para os trabalhadores como o grande gerador de empregos. Isso aí se comprova como uma mentira, porque não está gerando emprego nenhum, muito pelo contrário. E, ao mesmo tempo, os empresários estão tendo problemas. Se fosse a solução do país, a reforma trabalhista, não se fecharia a Ford, e se quebrando várias empresas no seu entorno, não se fecharia a LG, aqui em Taubaté, né, também, gerando mais uma tragédia do desemprego. Então não é isso que resolve. Então você tem que se repactuar. E quem olha para o imperialismo ou para o capitalismo no mundo, tem que olhar o exemplo do Biden, que acabou de ser eleito. Então, no meu entendimento, é fortalecer as organizações sindicais. Isso sim contribui para a geração de emprego de qualidade. Veja se algum sindicalista americano fala contra as empresas nacionais dele. Fala nada. Vide a medida que o Trump usou. Ele defende as empresas. Ele defende, porque ele sabe que gera emprego para ele. Por mais que nós sejamos internacionalistas, pensemos na classe internacional como um todo, claro que você tem que pensar no seu país. É natural, isso chama-se soberania. Né? E nesse sentido, o Estado tem que assumir um papel de indutor dessa economia. Por exemplo, vai ter agora a reforma tributária, está se falando aí, mas tem que ser discutida com os pares que vão fazer parte dessa reforma. Tem que se facilitar para todos, não pode ser uma reforma tributária que beneficie um lado e não o outro, como você estava me dizendo ali nos bastidores. Todos têm que ter um ganho, né? E é isso que nós, no movimento sindical, hoje estamos pensando, por isso que nós estamos construindo propostas, e o principal que nós queremos, nós nunca nos furtamos ao diálogo. Nós vamos lá na CNI, na época que eu fui lá era o Robson Andrade, acredito que é ele ainda, conversamos e apresentamos alternativas, pensamos a indústria como um todo. Nós não queremos a indústria brasileira deteriorada, nós não queremos, que é fundamental dizer aqui, que as nossas empresas sejam vendidas para multinacionais de outros países, para outras multinacionais. Nós queremos que fique aqui no nosso país,
para poder nos garantir. Por exemplo, estão se falando agora, vou registrar aqui, na venda da Eletrobras. A Eletrobras tem um potencial energético gigantesco. E aí eu quero alertar todos os empresários. A energia ficará mais cara para vocês. Você acha que alguém que compra algo vai comprar para fazer filantropia? Ele vai querer ter lucro. E aí vai ser mais um prejuízo para a nossa indústria. Então, no meu entendimento, é isso. Quando está na mão do Estado, nós temos mecanismo, inclusive a classe operária, de fazer pressão. Falar, não, nós precisamos de redução nessas taxas para impulsionar. Tem vários mecanismos, né, que dá para você fazer com que isso funcione. Então eu dialogo com o fortalecimento do movimento sindical, com o fortalecimento, com o diálogo, com repactuar essa reforma trabalhista, resgatar aí os direitos dos trabalhadores e também com os empresários para fortalecer a nossa indústria. E aí nós precisamos sentar na mesa com vocês abertamente, com transparência, mostrar o que nós queremos, dizer o que é possível avançar nesse processo. Paulo Caires, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar êxito na sua empreitada, dizer que aqui no Simples estamos abertos ao diálogo, à negociação e agradecer a contribuição do posicionamento dos trabalhadores através do seu posicionamento. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!